Hoje vamos falar de hiragana, katakana e kanji. É mesmo necessário aprendê-los? O que são? O que comem? Onde vivem? Bom, bora logo pra vinheta. No meu vídeo de como utilizar jogos para aprimorar o estudo da língua japonesa, eu falei também sobre katakana, hiragana e kanji e mostrei também alguns aplicativos que podem ser utilizados para estudar. Falei também que não dá para ir muito longe se você decidir não aprender esse tipo de escrita e ficar só com Romaji. Mais uma vez, Romaji é a nossa escrita, né? A escrita com o nosso alfabeto. Mas e aí? O que é que acontece se você decidir não aprender hiragana, katakana e kanji? Acontece que você vai ficar sem conseguir ler talvez 95% das coisas que estão escritas no Japão ou em japonês. No Japão, você vai encontrar em rótulos de produtos algumas vezes coisas escritas em Romaji, mas não porque eles achem mais fácil. Pelo contrário, eles acham mais difícil o Romaji do que o katakana, hiragana ou kanji. O que acontece é que, como é algo que vem de outra cultura, eles acham legal. Da mesma forma como algumas pessoas acham legal vestir uma camisa com caracteres chineses ou algumas coisas escritas em japonês ou algum outro idioma. Simplesmente estético. Mas, falando sobre essa questão do Romaji, eu conheci uma pessoa que tinha dificuldade em usar o computador porque o computador estava ajustado para utilizar o Romaji. E essa pessoa não tinha ideia de como transcrever do Romaji para o katakana, o hiragana ou o kanji. Conversando com essa pessoa, ela acabou me falando que o que acontece é que nunca estudou, e essa pessoa já tinha seus 60 e poucos anos de idade, e como nunca estudou nada que usasse o Romaji, nem mesmo inglês, era algo muito novo e muito difícil para essa pessoa aprender. Mas e aí? Como aprender hiragana, katakana e kanji? O meu conselho do outro vídeo continua o mesmo. Se você não sabe nenhum desses três, o que você deve fazer é começar pelo hiragana e katakana. Mas e aí? Como fazer? Bom, basicamente repetição, mas você pode utilizar um método mais eletrônico e pegar um aplicativo. Vou deixar alguns aplicativos aí na descrição e ficar utilizando alguns jogos para memorizar o katakana e o hiragana e conseguir pelo menos lê-los. Ou você pode fazer como as crianças do Japão fazem. Como eu tenho feito algumas coisas relacionadas ao estudo de japonês, eu acabei ganhando esses 2 livros. Eles são facilmente encontrados aqui no Japão. Eles custam cerca de 100 ienes cada. São coisas básicas, mas são feitos para crianças. Você tem o livro de hiragana e katakana e você tem o livro de kanjis. E ambos esses livros eles são para crianças de primeiro ano. Então aqui você vai encontrar os kanjis, que são utilizados por crianças que estão no primeiro ano, assim como o hiragana e o katakana, que é justamente para aprender a escrita. Mas e aí, o que é que tem dentro desses livros? Basicamente você vai ter instruções de como utilizar o livro, assim como práticas de lápis para você soltar mais a mão, seguido pela tabela de hiragana e katakana com alguns usos. Note que aquele método que eu falei no vídeo anterior, se você ainda não viu aquele vídeo, eu vou colocar o link por aqui também. E note que o que nós temos aqui, na verdade, é a mesma coisa que eu estava falando no meu vídeo anterior, para você não traduzir as palavras. Porque, enfim, uma criança não traduz a palavra, a criança faz uma associação com a palavra.
Então você vai ter, por exemplo, Asagao. O que é Asagao? Asagao é isso que está sendo mostrado. O que é isso? Isso é isso que está sendo mostrado. O que é o ma é isso que está sendo mostrado. E assim sucessivamente, você vai criar uma associação da palavra com a figura, e não a associação da palavra com outra palavra. Após essas associações de palavras e passar por uma boa parte do hiragana, você vai ter a parte de treinamento, em que você vai começar a repetir os hiraganas. Você vai escrevendo, escrevendo e escrevendo. Isso é uma forma de, como eu disse, é uma forma de repetição e você vai acabar aprendendo. Logo após isso você vai ter problemas. Então, mas esses problemas, como são para crianças de primeiro ano, são fáceis. Você simplesmente tem que completar com os hiraganas que estão faltando. E por aí vai em relação a hiragana e katakana. A mesma coisa vai acontecer na parte de katakana. Em seguida nós temos os kanjis. Os kanjis chega a ser um pouquinho mais complicado do que o hiragana e katakana. Enquanto o hiragana e katakana eles representam sons, você não vai ter a mesma coisa nos kanjis. Os kanjis eles podem representar palavras, ideias, e só tem uma forma de aprender o kanji, repetindo e repetindo e repetindo. O hiragana você pode ir estudando aos poucos e você vai acabar aprendendo. Kanji é um pouco mais complicado do que isso. Você vai ter dezenas de centenas de kanjis e nem todos os japoneses sabem todos os kanjis. Mas se você procurar algum material para ler que seja para criança, você muito provavelmente vai encontrar o kanji seguido por um hiragana logo acima do kanji. E isso se chama furigana, que é uma espécie de legenda para as pessoas que ainda não sabem ler aquele kanji. E isso ajuda bastante no consumo de livros, literatura para crianças. E é por isso que eu recomendo jogos feitos para crianças, assim como outras coisas feitas para crianças. Porque sabendo hiragana e katakana, você já vai conseguir consumir esse material. Porque material para criança possui furigana, possui essa legenda. Mas e aí? Kanjis, primeiro ano. Cada ano as crianças aprendem um determinado número de kanjis. Eu recomendo fazer isso? Depende. Alguns kanjis que as crianças aprendem no primeiro ano não são muito usados, mas é bom sabê-los, mas você pode acabar aprendendo eles com o passar do tempo. Você pode pegar um livro desses, ou pesquisar na internet kanjis do primeiro ano, e você vai ter uma lista de kanjis. Você pode fazer algo parecido com o que esse livro faz, embora seja um pouquinho mais difícil fazer isso do zero. Você pode fazer isso com aplicativos que são para kanji também. E por que é que o kanji é um pouquinho mais complicado que o hiragana e o katakana? O kanji possui basicamente dois tipos de leitura, o kunyomi e o onyomi. Então, dependendo de como o kanji aparece, ele vai ser lido de uma forma ou de outra. É por isso que, por exemplo, em alguns animes, como o caso de Death Note, que as pessoas olham o nome do personagem onde está escrito o kanji, mas não sabem como pronunciar aquele nome. Mas e aí, como é que as crianças aprendem o kanji? Basicamente o livro segue a mesma forma, com instruções, seguido por uma explicação de como os kanjis nasceram, seguido pelos kanjis. E aqui continua a mesma coisa, você vai ter a repetição dos kanjis, seguido por completar o espaço em branco com o kanji que falta. E você vai seguindo isso por todo o livro. Então é basicamente repetição. Você vai pegar cerca de 3 kanjis por dia para estudar, segundo o livro. Mas tem um detalhe na instrução.
E é aqui que pode deixar muita gente um tanto quanto não querendo utilizar este método para estudar. Na mesma loja e perto destes livros, você vai encontrar um caderno como este. Então, o que basicamente está escrito aqui é Kanji Renshu, que é algo como prática de kanji. E o que este caderno é? Este caderno são só folhas em branco para se escrever o kanji. Mas por que isso? A instrução diz, fazendo uma tradução não literal, escreva um kanji 100 vezes e faça o teste. Se você errar, escreva mais 100 vezes e repita novamente. Mas você pode utilizar aplicativos para isso. Se você não estiver disposto, não tiver condições, não quiser escrever e repetir, você pode usar aplicativos e com esses aplicativos você pode ir estudando aos poucos. Existe um aplicativo da Fundação Japão que vai introduzir os kanjis de forma gradativa e esses kanjis, eles são os kanjis mais utilizados. Ao contrário dos kanjis do primeiro ano, você vai ter kanjis mais avançados, kanjis mais básicos, mas são os kanjis mais utilizados. E você vai seguindo o mesmo ritmo do livro que é utilizado pela Fundação Japão. Então você pode utilizar o livro da Fundação Japão para estudar, assim como esse aplicativo, ou apenas o aplicativo para o aprendizado de kanjis. Eu vou deixar o link aí embaixo também para esses aplicativos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para essa semana. Eu estou ainda pensando em como fazer para deixar mais de um vídeo por semana. Eu não sei se vai ser muito possível, porque eu tenho outras coisas que estão me ocupando também. Eu estou terminando uma pós e isso vai ocupar o meu tempo com o meu TCC. Além de outras coisas que estão também passando alguns outros projetos. Eu pretendo falar provavelmente sobre... Alguém falou em Dauntless, que é um jogo parecido com Monster Hunter. Ele surgiu numa época que o Monster Hunter estava bem popular, mas não havia um Monster Hunter ainda para PC. Talvez eu fale sobre ele na próxima semana. Era isso. Se vocês tiverem gostado, dê um like, comentem alguma coisa, façam algo para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo ou não. Então, até mais.